estar no meio de vocês. Nos enchem de energia para lutar por um Brasil melhor para todos. Mas uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante. Eu me elegi presidente em 2018 numa falha do sistema. Tanto é verdade que a minha eleição foi investigada pela Polícia Federal no inquérito aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral na primeira semana de novembro de 2018. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Arranca o cabo da bateria desse carro. Se esse picareta quer fazer um evento, anuncie, convoque o povo e faça. Não atrapalhe pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. O inquérito foi aberto a pedido da então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Inquérito 1361 de 2018 da Polícia Federal. O inquérito relâmpago, porque eles queriam me rotular de fraudador para dar posse a Fernando Haddad. Não conseguiram, mas dentro desse inquérito está a verdade que nos liberta, essa verdade tão temida pelo sistema. Mas acreditem, é um saco. Eu lutei. eu peço desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria desse carro. Essa é uma atitude de canalha, vagabundo, que não tem compromisso com o seu país. Quer fazer política? Vá fazer em outro lugar. Vamos continuar. Tão logo eu me reuni com embaixadores em meados de 2022. O então presidente do TSE, ministro, foda, cara, foda, ministro Alexandre de Moraes, pegou esse inquérito que era ostensivo e o transformou em confidencial, ou seja, o primeiro inquérito secreto de verdade. E ao transformar esse inquérito em secreto, ninguém mais teve acesso a ele. Eu tive acesso. Mas se eu falar sobre ele aqui, estaria cometendo um crime. E é isso que o Alexandre de Moraes quer, que eu cometa um crime, para dar-lhe alguma razão. O que está lá dentro, prezados profissionais da imprensa brasileira, está toda a verdade de como funciona o TSE. É inacreditável o que está lá. E tudo isso que acontece hoje em dia é em função desse inquérito. E o que acontece? Uma prova outra, fora dos autos. Nós, por qualquer lugar do Brasil que venhamos a passar, uma multidão nos acompanha. O outro lado, que ganhou as eleições, ninguém o acompanha. Em qualquer lugar do Brasil que eu vá, do sul ao nordeste, do sudeste ao centro-oeste, ou a região norte, o povo nos trata muito bem. Nós podemos ver um dia o time de futebol ser campeão sem torcida, mas presidente sem povo
história do Brasil. Falaram que eu deveria passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão. E existem dois tipos de ladrões. Um ladrão que rouba o nosso dinheiro, e outro, mais perverso ainda, é o que rouba o nosso futuro e a nossa liberdade. As eleições de 22, aos poucos vocês vão tomando conhecimento. Ela foi totalmente conduzida de forma parcial pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Eu não podia fazer nada, não podia fazer live da minha casa, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, não podia associar o Lula a ditador da América do Sul, não podia mostrar a imagem dele defendendo o roubo de celular para tomar uma cervejinha. E outro lado, tudo podia fazer, em especial me chamar de genocida, por própria decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A gente não consegue entender como aquele que, segundo o TSE, perdeu as eleições e arrasta multidões, e o outro que ganhou as eleições e não consegue tomar refrigerante no botequim de qualquer lugar. Se aquela facada que eu tomei no dia 6 de setembro de 2018 por um integrante do PSOL, partido da extrema esquerda, se fosse fatal, Haddad seria presidente da República. E eu teria sido enterrado como mandante da morte de Marielle Franco. Essa verdade eles não querem. E na verdade, quando eles falam e fazem gestões para controlar a mídia, eles não querem censurar desinformação, discurso de ódio ou fake news. Eles querem censurar a verdade. Eles não querem que o nosso povo tome conhecimento da verdade de fato. Em meados de 22, fizeram uma cartinha, a cartinha em defesa da democracia. Intelectuais, conhecidos por nós, artistas, e Lula da Silva assinou a cartinha em defesa da democracia. Lula da Silva, todo mundo sabe, o seu passado ao lado de ditaduras do mundo todo, bem como quando ele criou o Fórum de São Paulo em 1990, criou ao lado de Fidel Castro e das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Não se podia esperar outra coisa desse atual chefe de Estado que está aí. Repito, ontem voltei à cena do crime, porque lá em Juiz de Fora, onde ele veio aquela facada, e eu dei graças a Deus por ele, o nosso pai, me ter dado uma segunda vida e não deixado que a minha filha Laura ficasse órfã com 7 anos de idade. Sobrevivemos, vencemos eleições, montamos um ministério nunca visto na história do Brasil, porque eu não aceitei indicações do Parlamento brasileiro, geralmente indicações para sugar o Estado em causa própria. Montamos um ministério fantástico e ali começamos a criar lideranças políticas para o nosso Brasil. Como aqui presente, aqui em cima, o capitão Tarcísio de Freitas, que esteve à frente do Ministério da Infraestrutura. E sem ser carioca, e sem ser paulista, se elegeu governador para o Estado e está dando um tremendo exemplo de gestão pública para todos nós.
muitas outras lideranças fizemos pelo Brasil. Mas o sistema começou a se incomodar comigo. E logo no primeiro ano, 2019, foi aberto o inquérito do fim do mundo, o conhecido inquérito das fake news. Eu atrapalhava o sistema. Como? Combatendo a corrupção, não da boca para fora. Aqui do lado, o Porto de Santos dava prejuízo de 500 milhões por ano. Conosco passou a dar lucro de 500 milhões por ano. Para onde ia essa grana? 1 bilhão por ano para o bolso de políticos e de gente integrante no sistema. Se um dia vocês souberem quem mandava em Itaipu Nacional, vocês vão cair para trás. Lá era o filé da corrupção, porque na Itaipu Nacional não era permitido a auditagem pelo TCU. Só com que nós evitamos com fraudes, com corrupção, fizemos obras fantásticas na região ali do oeste de Paraná. Alongamos a pista em 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu. Começamos e concluímos a segunda ponte com o Paraguai. Começamos a terceira ponte com o Paraguai. E tantas outras obras de infraestrutura para mais de 50 municípios. A gente estava atrapalhando o sistema. Não tinham mais como roubar o nosso Brasil. As estatais passaram a dar lucro. Mas eles tinham que armar a minha saída de lá. Se hoje eu sou o ex mais amado no Brasil, esse divórcio não foi feito pelo povo. Foi feito por parte desse sistema que trabalhou 4 anos contra a minha pessoa. Não tinha semana que ele não era fustigado por uma sentença judicial atrapalhando o nosso governo. Mas vencemos tudo isso. Vencemos a pandemia. Vencemos uma guerra lá fora. O Brasil começou a entrar no rumo e fez uma coisa que ninguém nunca fez no Brasil. Nós zeramos ou reduzimos a carga tributária de milhares de produtos, entre eles os combustíveis, entre outros o fim do DPVAT, entre outros a diminuição em 30% do IPI de mais de 4 mil produtos. E acreditem, quanto mais nós diminuímos ou zerávamos impostos, mais o Brasil arrecadava. Isso importunava o sistema, porque na verdade eles não estavam roubando mais. Se uniram e começaram com o velho discurso que eu queria dar um golpe de Estado. Golpe de Estado usando, como disse o Malafaia aqui, dispositivos da nossa Constituição. E eles, para evitar que eu tivesse chance de voltar, decretaram a minha inelegibilidade. Inelegibilidade, uma delas, porque me reuni com embaixadores. Eu não me reuni com traficantes no Morro do Alemão, como Lula fez. Esses inquéritos, que dali se derivaram outros em cima de ditas petições, dando amplos poderes. Alexandre Moraes escolheu seus alvos, como escolheu meu filho Eduardo Bolsonaro. Isso ratificado nos áudios vazados da operação agora conhecida como Lava Toga. Eles tinham que me destruir, porque eles achavam que agindo dessa maneira me fariam, em dado momento, mudar de lado. Eu jamais estaria do lado deles. Preferia o lado mais difícil, o lado do povo brasileiro, porque isso me dá tranquilidade, me dá paz para dormir e me faz orgulhar daquilo que eu fiz no passado. E se vocês hoje estão aqui, é porque vocês corroboram com o que eu estou falando. Passamos momentos difíceis, cada vez mais, com
com aquela armação do 8 de janeiro. Quis Deus que eu me ausentasse do país no dia 30 de dezembro. Algo ia acontecer. Eu tinha esse pressentimento, mas não sabia que seria aquilo. Foi um ato, sim, como disse o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Segundo ele, aquilo foi uma catarse, ou seja, o momento onde a população se prendeu. E aquilo jamais foi um golpe de Estado. E nós estamos vendo pessoas ainda serem julgadas e condenadas como integrantes de um grupo armado que visava mudar o nosso Estado Democrático de Direito. E eu lamento por essas pessoas presas, mais de uma centena. Jovens mães, idosos, idosas, chefes de família. Hoje nós temos órfãos de pais vivos no Brasil. Essas condenações do 8 de janeiro, nós temos que, através de uma anistia, beneficiar essas pessoas que foram injustamente condenadas. Aqui no carro agora está o deputado federal, que é o relator da anistia da Comissão de Justiça na Câmara. Dizer a vocês que nós seremos vitoriosos lá. Nós daremos essa anistia, porque só assim nós podemos começar a sonhar com a pacificação do nosso país. No mais, quanto à minha inelegibilidade, eu tenho certeza, essas duas acusações estapafúrdias, sem razão, sem materialidade, será mais cedo ou mais tarde conseguida por trabalho dentro do Congresso Nacional. Quem tem que escolher os seus futuros chefes é o povo brasileiro, e não um ou outro ministro que temporariamente esteja à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Dizer a vocês que nós devemos acreditar no Brasil. Nós não podemos desistir do nosso Brasil. Nós temos, sim, já que sentimos o gosto de uma boa administração, sem corrupção e voltada para o interesse do povo entre 19 e 22. Dizer a vocês que defendemos, sim, e agradecemos a participação externa de algumas pessoas, como Schallenberg, que está aqui presente no carro conosco. Tenho certeza que as eleições de novembro desse ano, nos Estados Unidos, fazendo com que o Trump volte ao poder, será um recado para tiranetes, para ditadores de todo mundo, e em especial para o nosso Brasil. Não existe satisfação melhor do que ser bem recebido por todos vocês. Dizer a vocês que isso faz com que nós, políticos de hoje, sejamos diferentes do político de ontem. Até pouco tempo, todos os políticos eram tidos como iguais. Mostramos ao longo dos nossos 4 anos que nós não somos todos iguais. Ao longo do meu mandato, indo para o encerramento, nós voltamos a acreditar em nosso país. Voltamos a conhecer o que é cada poder da República, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo e o que é o Supremo Tribunal Federal. Dizer a vocês que voltamos a vestir o verde e amarelo com orgulho, a cantar o hino nacional com emoção, a dar valor à nossa família, a conhecer realmente quais são as potencialidades do nosso Brasil. Dizer a vocês que, enquanto presidente, tive um relacionamento o melhor possível com as grandes democracias do mundo, coisa que acontece exatamente o contrário nos dias de hoje, onde o atual governo se mistura, se entrega e se alia a ditaduras de todo o mundo. O nosso Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Temos tudo para sermos uma grande nação, mas devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem,
que rompem o limite das 4 linhas da nossa Constituição. E eu espero que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Acreditemos no Brasil, acreditemos no nosso futuro. E eu agradeço a presença de todos vocês aqui nessa data. Isso